Apocalipse 15, versículo 3. E diz assim: cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Ó Rei das nações. Naquela versão ali, ó Rei dos santos. Se tiver a nova versão internacional aí, a NVI, deixa ela projetada, tá certo? Se só tiver aí a corrigida, tudo bem, tudo é palavra, são versões apenas diferentes. Meus queridos, aqui nós estamos diante de um livro que por anos, não é? Por anos e muitos anos, ele foi tido como um livro difícil, um livro cheio de símbolos, um livro de difícil interpretação, e até hoje, algumas pessoas, inclusive crentes, olham para o livro de Apocalipse e dizem: mas o que é isso? Como entendê-lo? Cheio de figuras, cheio de metáforas, mas nós sabemos que esse livro não está aqui em vão. Ele foi introduzido no que nós chamamos de cânon, não é? Ou seja, dentro da Bíblia Sagrada, para mostrar aquilo, ou como acontecerá o final, não apenas da igreja, mas da humanidade. O final das nossas vidas. Assim como nós temos em Gênesis o início, a introdução, a abertura, o descortinar, não é, daquilo que Deus fez inicialmente, nós temos agora em Apocalipse agora as cortinas se fechando. E nós percebemos então que no capítulo 15 nós temos agora a visão do ponto de vista celestial, tá certo? Na visão do apóstolo João, que estava exilado na ilha de Patmos, ele agora não vê mais no prisma humano, terreno. Ele tem a visão agora do celestial, o que acontece no céu. E é bom saber que no céu, lá haverá música, lá haverá continuidade do canto, lá possivelmente não haverá necessidade de pastor, não é? O pastor é algo terreno. Lá não haverá necessidade de alguns ministérios que nós temos aqui na terra. Por mais importantes, por mais fundamentais que eles sejam, dentro do prisma humano, dentro do prisma em relação à igreja, mas a música continuará, o louvor continuará, a adoração continuará. E nessa palavra eu gostaria aqui de destacar 3 verdades que nós temos aqui nesse terceiro versículo. Primeiro é o que Deus faz. Eu não sou aquele tipo de pastor que tem o costume de dizer: repita isso que eu estou dizendo, mas eu gostaria de incentivar os irmãos a dizer comigo: aquilo que Deus faz. Diga comigo: aquilo que Deus faz. O que é que Deus faz? O versículo 3 inicia dizendo: e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do... E esquecendo isso, irmãos, segura aí aquilo que Deus faz. Segura um pouquinho aí. Eu não posso passar por cima disso aqui, porque eu preciso dizer que cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E aqui nós temos a junção da antiga aliança com a nova aliança, porque nós sabemos muito bem o que aconteceu depois da travessia do Mar Vermelho. Aqueles que são afeitos à leitura bíblica sabem disso. Quando Moisés, junto com o povo de Israel, ali celebraram e entoaram o cântico chamado de Moisés, dizendo abertamente, claramente, aquilo que Deus tinha feito de forma maravilhosa. Porque nunca foi o intento de Deus matar ninguém, mas nós percebemos a dureza do coração daquele faraó. Enquanto havia o pedido, a solicitação de que se liberasse o povo para adorar no deserto, e na realidade eles iriam sim para a terra prometida, porque a escravidão nunca foi o intento para ninguém. Então era uma libertação, e nós percebemos a dureza, a dura cerviz, o pescoço duro de Faraó. Deus operou grande milagre, fazendo com que o Mar Vermelho se abrisse, o povo de Israel passasse em seco, e do outro lado, como nós entoamos o cântico, eles entoaram o canto da vitória, o hino da vitória. Mas aqui nós temos a ligação daquilo que é de Moisés, representando a antiga aliança, com aquilo que é do Cristo, o Cordeiro. Então os dois cânticos se unem agora, e é um cântico que na realidade podemos dizer de uma só sinfonia,
de um só recital. É o cântico da antiga aliança, celebrando Deus, aquele que Ele fez lá no passado, e aquilo que Ele já fez também mediante o Cordeiro. Aí nós vamos agora para aquilo que Deus faz. O primeiro ponto a ser destacado nesse versículo. E Deus faz o quê? Diz que Deus faz grandes e admiráveis obras. Grandes e admiráveis obras. Eu sei que a Bíblia diz, e se você lembra o texto, ele diz assim, que nós não devemos desprezar o dia das coisas pequenas. Lembra disso? Aquele dia das coisas pequenas, ou seja, as coisas pequenas, elas têm um valor, é claro. Mas nós estamos aqui falando de um Deus que faz coisas grandes, porque a ação de Deus, o agir de Deus, o fazer de Deus, não é como eu faço ou como você faz, não. Eu e você, nós devemos sim nos ater às coisas pequenas, assim como às coisas grandes. Mas Deus, Ele sempre faz coisas grandes e admiráveis. Admiráveis. Então o que Deus faz é admirável, é maravilhoso, é esplendoroso, é magnífico, é algo que manifesta o seu poder, porque Ele faz coisas grandes. Nós percebemos, irmãos, isso tão claramente em todo o transcorrer da história da humanidade, e que é apenas um aspecto desse fazer grandes coisas de Deus. Nós vamos nos ater à grande e maravilhosa, esplendorosa redenção em Cristo Jesus. É grande. Por quê? Porque nós sabemos que através de Cristo Jesus foi providenciada uma grande e maravilhosa salvação. Então aquilo que Deus faz é grande, é admirável. Então aqui nós temos nesse primeiro aspecto aquilo que Deus faz. O segundo é aquilo que Deus é. Diga comigo, aquilo que Deus é. Diga comigo mais uma vez, aquilo que Deus é. E o que Deus é? O versículo 3 diz: e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus, o quê? Todo-Poderoso. E lá no finalzinho dos versículos diz: ó Rei das nações. O que Deus é, meus irmãos? Deus é todo-poderoso. Ele é Rei das nações. Inclusive, o atributo único da divindade é ser todo-poderoso, é ser pleno potenciário. Existem governantes, existem reis, e os reis absolutistas, os reis do passado, os governantes, quem sabe, do presente, os homens poderosos, eles acham que detêm todo o poder. Estão enganados redondamente, quadradamente, não é? De todas as formas enganados, porque todo-poderoso é apenas a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então aquilo que Deus é todo-poderoso. Meus irmãos, devíamos ter, no caso de cristãos, crentes em Cristo Jesus, um descanso, uma quietude no coração tão grande, saber que nós servimos, saber que nós adoramos, saber que nós cultuamos, saber que nós louvamos, saber que nós nos dobramos, saber que nós cremos num Deus todo-poderoso e que faz mudar as coisas no estalar de dedos. Ele faz mudar o curso das nossas vidas numa ordem do trono da graça dele. Ele faz mudar vidas com um agir que ele faz de maneira esplendorosa e maravilhosa, como fez em nossas vidas. Então o que Deus é? Deus é todo poderoso. Ele é Rei das nações. Irmãos, isso deve gerar em nós também um louvor, uma gratidão, uma adoração, como diz lá no Salmo: ó, vinde e nos prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Deus é todo poderoso. E nós podemos finalizar essa devocional, irmãos, dizendo que Deus faz, Deus é e Deus tem. E o que é que Deus tem? Veja o final do versículo 3: justos e verdadeiros são os teus caminhos, os teus caminhos. Deus tem caminhos justos e verdadeiros.
Irmãos, falar de justiça no tempo de hoje, e eu sei que a injustiça não é apenas hoje, desde antes já se tinha injustiça, mas falar em injustiça no tempo de hoje, irmãos, é algo parece que corriqueiro, está presente em quase que todo dia dos noticiários, alguém sofrendo uma injustiça, alguém sendo penalizado por uma injustiça, mas louvado seja Deus, Deus é justo nas suas ações, e quando falamos isso não queremos advogar a pessoa de Deus, porque Deus não precisa nem de mim e nem de você para advogá-lo, porque Ele mesmo se defende, Ele mesmo, através da manifestação do seu poder, Ele faz e desfaz. Então, o que é que Deus tem? Ele tem justiça em suas mãos. Ninguém se engane que pode brincar com Deus fazendo injustiça, porque há de pagar na lei dos homens, e esperamos que pague, embora vivemos num tempo de impunidade, que parece que campeia em nosso meio, mas nós sabemos que não ficará também impune diante de Deus, porque Ele é justo. É um Deus que tem caminhos justos, verdadeiros. Jesus, diante de Pilatos, Ele fez com que Pilatos ficasse intrigado, porque Jesus disse que, e falou de verdade, não é? Diante de Pilatos. E o próprio governador perguntou o que é a verdade. Porque a verdade para muitos é uma verdade relativa, é uma verdade subjetiva. E nós temos aqui um Deus que é justo e que tem caminhos verdadeiros e não enganosos. Não são caminhos de fake news, são caminhos verdadeiros, são caminhos de verdade, são caminhos que são os caminhos de Cristo. Por isso que o próprio Jesus disse claramente, e nós não devemos nos cansar nunca de repetir o que está no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, quando Jesus disse que Ele é o caminho, vamos dizer juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Caminhos verdadeiros, caminhos justos e verdadeiros. Irmãos, deve gerar em nosso coração uma quietude tão grande, um louvor tão imenso, tão maravilhoso. Sabemos que nós não seguimos um mentiroso, nós não seguimos alguém que vendeu uma falsa ideia, não fez propaganda, aliás, ele não precisou fazer propaganda nenhuma dele. João Batista inclusive disse: olha, eu sou uma voz que estou dizendo que vem uma aí depois de mim, que era Jesus, que eu não sou digno nem de desatar as alparcas dele, as tiras da sandália dele, porque ele é maravilhoso, porque ele é poderoso. Então são caminhos de verdade, os caminhos do Senhor, e deve gerar em nós uma tranquilidade, uma quietude no coração, saber, meus irmãos, que é claro, nós sim somos cristãos, nós sim somos adeptos do cristianismo, sim, mas nós seguimos o Cristo. Não nos interessa ter apenas o nome de uma religião, nos interessa quem é Jesus e quem é a igreja de Jesus. E nós sabemos, uma vez que esse tópico é sobre igreja, finalizar, meus irmãos, que hoje há quem advogue, inclusive com uma máxima enganosa, não é? Que tem sido propagada cada vez mais, que a pessoa é de Cristo, mas não é da igreja. Ou seja, eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Eu creio em Cristo, mas não quero participar de uma igreja. Isso é um negócio louco, me permitam a expressão, porque como é que pode querer a cabeça e não querer o corpo? Um corpo sem cabeça e um corpo algo totalmente sem noção, como nós temos. É importante, meus irmãos, crermos plenamente na verdade que é Cristo que seguimos, porque entre a igreja e Cristo há uma relação muito profunda, porque a palavra de Deus diz, a Escritura diz que Ele morreu por nós, Ele morreu,
e Ele tem construído a sua igreja, Ele tem edificado a sua igreja. Então nós podemos finalizar esse devocional dizendo que Deus, na realidade, faz grandes coisas. Ele faz grandes e admiráveis obras. Podemos reiterar, sim, que Deus é todo-poderoso e Rei das nações. E podemos dizer que Ele tem caminhos justos e verdadeiros. Justos e verdadeiros. Que a graça do Senhor continue sobre a primeira igreja Batista de Aracaju. Que o nosso louvor suba como um cheiro suave diante do Senhor. Que o nosso canto seja a expressão verdadeira da nossa fé. Que a nossa vida esteja em sintonia, afinada com aquilo que nós cantamos, para a honra e glória do Cordeiro, e podemos dizer amém. Graças a Deus, glória a Deus. Ministra de música, eu não sei terminar de pregar sem orar. Então vamos botar a oração, que parece que não estava no programa, a gente coloca agora, não é? A oração pedindo ao Senhor: Senhor, ó Deus bendito, aceita o nosso louvor, a nossa gratidão, porque o Senhor é maravilhoso, Rei das nações. Deus bendito, nós levantamos a nossa voz, nós levantamos a nossa mão agora, em nome de Jesus, para dizer muito obrigado, pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor é, e pelo que o Senhor tem. Pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor é, e pelo que o Senhor tem. Obrigado porque o Senhor faz coisas maravilhosas e admiráveis. Obrigado porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o Rei das nações. Obrigado porque os teus caminhos são justos e verdadeiros. Ó Deus, pela tua misericórdia, nós te pedimos que enquanto igreja possamos reconhecer essas 3 verdades bíblicas, Pai, em nossas vidas. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.